Esses dias eu estava conversando com uma seguidora e ela estava me falando sobre as dores e as dificuldades que ela estava encontrando no novo relacionamento. Ela também é uma pessoa muito ferida, que tentou por muitas vezes viver relacionamentos que não deram certo. Ela encontrou uma pessoa super bacana, que tem os mesmos princípios que ela, mas ela estava me contando as dificuldades por desacreditar no amor. Ela tinha medo e aí ela falava que às vezes a pessoa demorava um pouquinho para responder uma mensagem, ela já achava que ele não ia responder mais, que ele não queria mais, e ela tinha medo de ser abandonada, dele estar aprontando, gerava muitas inseguranças no coração dela. Um ponto que nós vamos ensiná-los através daquilo que a gente aprendeu é entender como identificar aquilo que é uma ferida, aquilo que é uma dor emocional. E a Jéssica vai dar um exemplo para vocês e a gente vai passar diversos outros exemplos. A gente tem que aprender a identificar se é um padrão comportamental ok, natural, normal, ou se é um excesso que torna-se uma ferida, uma dor emocional. Exatamente, porque nessa situação ela estava deixando de viver um relacionamento, de curtir esse começo de relacionamento, essa paixão toda do relacionamento por medos, por traumas, porque como alguém um dia fez com ela, ela achava que essa outra pessoa ia fazer. E esse processo também aconteceu um pouco comigo, quando eu conheci o Saulo. Acho que é normal a gente ter um pouco de medo, acho que é normal a gente ficar ali um pouco receoso, mas isso não pode nos travar. Nós precisamos entender que o relacionamento de hoje não pode pagar pelas consequências dos relacionamentos passados. Então o Saulo, ele não pode pagar pelos erros do cara que eu me envolvi ou com os caras que eu me envolvi no relacionamento passado. Então a gente precisa entender o excesso deste medo e começar a curar, começar a buscar ajuda, a se permitir ser curada para viver de fato a sua história de amor. Quando a gente fala de padrão emocional, nós precisamos compreender que padrões é algo que se repete. E se eu tive um comportamento incorreto em um relacionamento e eu não entender que isso é um padrão comportamental, eu vou repetir novamente. E isso é algo que muitas vezes a gente não percebe. Um exemplo, eu sempre tive dificuldades de falar sobre questão financeira. E é um ponto que é uma vulnerabilidade minha. Se eu continuar tendo esse receio, tendo este medo e me fechar para isso, eu vou repetir as falhas que eu cometi no passado. Então, vou falar a palavrinha de novo, com intenção, com o querer, com a disposição, eu tenho que falar assim se eu quero me curar. Jéssica, uma das dificuldades que eu tenho é me abrir sobre a questão financeira. É sobre compartilhar as finanças. É falar para você se as nossas finanças estão bem, aliás, se as minhas finanças estão bem ou não. Para que ela consiga entender e tentar me ajudar. Mas a gente tem que parar de ter medo de falar da vulnerabilidade. E eu falei as minhas finanças. Porque a partir do momento em que eu não compartilho com ela, as finanças não são minhas. E funciona um relacionamento em que cada um tem a sua finança? Em casos de exceção, pode dar certo. Mas é muito pouco provável, porque a vida financeira é do casal. Outro assunto muito importante também que precisa de atenção é a comunicação. Todo começo de relacionamento e todo percurso de relacionamento é muito importante você falar sobre as suas dores, falar sobre os seus medos, ter uma comunicação clara e objetiva. Ninguém tem bola de cristal. Então, se tem uma coisa que está te incomodando, que está te doendo, que está te ferindo, ou uma dificuldade que você tem, como o Saulo acabou de falar, poxa, eu tenho uma dificuldade na vida financeira, é preciso falar, é preciso ter clareza na comunicação para que flua de uma forma saudável e segura. Pessoal, outro ponto fundamental que nós precisamos ter em mente é que aquilo que nós não expomos, aquilo que a gente não aceita, vai se repetir. Eu costumo dizer que o pior doente
é aquele que não aceita estar doente. Se eu tenho uma dificuldade, se eu tenho uma questão que eu não consigo lidar bem, eu não tenho que esconder. E nós precisamos entender para nos curarmos. Eu trouxe diversos padrões que precisam ser tratados. Vou dar um exemplo simples. Pela forma com que eu fui educado, eu sou extremamente apegado com limpeza e organização. Eu aprendi assim. Eu sou bagunceira. E a Jéssica tem uma visão diferente. Então, num primeiro momento, eu falei, meu Deus do céu, esse relacionamento não vai dar certo, não. Porque eu extremamente apegado à organização e limpeza, e a Jéssica extremamente desapegada nesse sentido. Mas parem e pensem comigo. Um relacionamento de duas pessoas com propósitos iguais não dar certo porque dois adultos não conseguem chegar a um consenso sobre a organização? E aí, muito mais do que a organização, é a comunicação da organização. Porque se o Saulo chega em casa, no momento em que a casa eu deixei alguma coisa fora do lugar, ou algumas coisas fora do lugar, e ele chega brigando, gritando, vai resolver? Não. Então ele tem que ter uma forma gentil, dócil, da gente sentar e conversar e falar, amor, isso é importante pra mim, vamos achar um equilíbrio? E a gente foi conversando, e não foi uma vez, foi mais de uma vez, pra entender o que era bagunça pra ele, que pra mim não era. E pra ele entender que não era bagunça pra mim, a gente achar um equilíbrio. Então tudo bem, amor, você não guardar o sapato na hora que você chegou, mas não deixa esparramado pela sala? Aí eu entendi e nós achamos um equilíbrio. Então eu não deixo o sapato cada um pelo canto da sala, mas eu também não vou guardar o sapato na hora que eu cheguei. Então mais do que você entender as diferenças entre a criação, o costume, a crença e o perfil da pessoa, é você se comunicar de que aquilo te incomoda, porque senão vira uma bola de neve. Se eu chego em casa um dia, deixo o sapato largado, se incomoda ele e não fala nada. No segundo dia também. No terceiro dia ele vai gritar, ele vai expressar de uma forma errada. Então é sentar e conversar e você também saber ouvir o outro ponto de vista da outra pessoa, né? Então nós sentamos e conversamos. Amor, olha, eu sou uma pessoa mais organizada. Eu falei, então eu não sou. Então vamos achar o equilíbrio? Vamos. Aí ele começou sutilmente me falar algumas coisas que incomodavam. E eu, consequentemente, fui falando meu ponto de vista também. Olha, quando eu tiro a roupa, eu já guardo. E eu falo, não, primeiro eu tiro, tomo banho, depois eu guardo. Então tá bom. Então você deixa no cantinho da sua cama? Então tá bom, eu deixo no cantinho da minha cama. E nós vamos aprendendo a lidar ali com o comportamento um do outro. E vocês percebem que para uma coisa tão simples, precisa ter o entendimento, a aceitação e a cura emocional? Porque se diante daquilo que infringe o que eu espero, a minha expectativa, eu me perder emocionalmente e falar de uma forma agressiva, de falar de uma forma desrespeitosa, você concorda comigo que isso é uma ferida emocional? Não parece, mas é. E tem muitos casais brigando por coisas bestas assim. Por falta de comunicação, por achar que a outra pessoa está fazendo por pirraça. Não é pirraça, é o meu jeito de ser. Pra mim, chegar e não guardar o sapato na mesma hora, tá tudo bem. Pra outra pessoa, não. Mas entenda que não é pirraça do seu parceiro. É o que ele é acostumado. E ele muitas vezes não sabe que aquilo tá te incomodando. Então, às vezes, você vai ter que falar uma, duas, às vezes até 3 vezes, mas com delicadeza. Porque se você chega gritando, brigando, ofendendo a outra pessoa, não vai chegar em resultado nenhum. Vai em briga, em discussão, em ofensa, que não é o que um relacionamento saudável pede, né? Então, o relacionamento saudável, ele não nasce do zero. Ele nasce de decisões todos os dias. A gente gosta de falar sempre que é 1% por dia. Sim. Né? Então, nós somos diferentes, nós temos perfis diferentes, mas a decisão de ter um relacionamento saudável são todos os dias. E vocês concordam comigo que se eu espelho ou espero que o outro haja sempre de acordo com aquilo que eu acredito estar certo, eu vou tendo a manipular a pessoa a fazer o que eu quero? E as pessoas são diferentes. São duas pessoas diferentes
que nasceram em condições diferentes, que tiveram educações diferentes, princípios diferentes. Eu tive muita dificuldade em aprender que o certo não é o meu jeito, que não é aquilo que eu quero que seja daquela forma, a única forma de agir certo. Não existe nesse aspecto uma verdade absoluta. E são duas pessoas maduras, experientes, que têm bagagem de vida, que precisam conversar e chegar a um acordo. Mas para isso precisa ter disposição, introspecção, olhar para mim mesmo e falar: será que eu estou exigindo demais do outro? Será que o prato tem que ficar na onde eu quero? No lugar que eu quero? Na hora que eu quero? Claro que precisa existir bom senso e acordo entre ambos. Mas querer tudo do nosso jeito não parece, mas é uma ferida. Sim. E outra coisa muito importante é a gente ter propósito no nosso relacionamento. Em todas as fases. Quando você começa um relacionamento, para você que está num relacionamento e talvez não tenha falado sobre isso, é muito importante vocês entenderem quais são os propósitos para o seu relacionamento. Qual que é o objetivo de vocês? É só namorar? É só curtir? É casar, é ter uma família, é ter filhos, é ter uma estabilidade financeira? Vocês já conversaram sobre os sonhos financeiros de vocês? Um quer guardar dinheiro, o outro quer viajar, o outro quer comprar uma casa, quer comprar um carro. Qual é o estilo de vida que vocês precisam ter? Isso é muito importante para vocês caminharem do mesmo lado. Não adianta uma pessoa estar ali no relacionamento disposta a casar, a construir uma família e o outro não está disposto a isso. Quanto tempo nós vamos usar para casar? Quanto tempo nós pretendemos ter um filho? Quanto tempo nós pretendemos ter uma casa própria, um carro legal, no trabalho, né? Eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer uma pós. Tudo isso é muito importante, vocês terem alinhado os propósitos de vocês, para que vocês tenham um objetivo, para que vocês consigam ter um rumo daquilo que vocês vão seguir. E para finalizar essa questão daquilo tudo que a gente vai aprendendo ao longo da jornada, eu queria compartilhar uma situação que é extremamente importante para mim. E eu sempre falei para a Jéssica, eu fico extremamente feliz em ter uma mulher autêntica, uma mulher independente e uma mulher que, mesmo que ela não precise, ela escolhe estar comigo. O outro estar comigo não pode ser uma necessidade, tem que ser uma opção. E a questão é dura, mas é o seguinte: eu te dou a oportunidade de ir embora todos os dias se você quiser. É direito. Mas eu agradeço porque mesmo podendo ir embora e não dependendo de mim para nada, você escolhe ficar. Entende que o estar com o outro não pode ser uma necessidade, tem que ser uma escolha. E é uma coisa que nós aprendemos. Nós nos escolhemos todos os dias, mesmo quando está difícil. Porque escolher na farra, na festa, no lazer, nos dias bons, na bonança, é muito fácil. O difícil é escolher quando tudo está difícil. Nas crises. A maior prova de amor é essa. É eu chegar pra Jéssica e falar assim: você tá terrível. Eu não tô conseguindo lidar com essa sua situação, com a sua TPM, com a sua bagunça. Mas, mesmo assim, eu escolho estar contigo. Eu escolho estar contigo. Entende? Então, é isso, gente. Na próxima aula, a gente tem mais conteúdos para falar com vocês. E nós vamos falar sobre a identificação. Nós vamos fazer algumas perguntas que te ajudará a identificar o teu retrato emocional, a tua identidade emocional. Nos encontramos na próxima aula. Até mais.